Nanatsu no Taizai, Legado do Sol Sombrio Capítulo 1. O início. A jornada de Sasayaki. A aurora nascia pálida sobre as colinas de Britânia. As nuvens, tingidas de tons alaranjados, pareciam ainda lamentar o sacrifício do homem mais orgulhoso sob o sol. Escanor, o pecado do orgulho do leão. Num rochedo isolado, onde a luz costumava incendiar os céus ao meio-dia, uma figura felina permanecia imóvel. Sasayaki. Seus olhos roxos cortavam o horizonte como dois sóis ocos. Seu corpo, esguro e escuro como breu, agora era envolto por uma bruma dourada quase invisível. As sombras que o cercavam pareciam vivas, como se o respeitassem. Ali, sozinho, ele ouvia a voz do silêncio. O sol não morre. Ele apenas muda de lugar. Últimas palavras de Escanor, ditas apenas a ele. Sasayaki fechou os olhos. Em sua mente, uma lembrança fragmentada. Escanor ajoelhado, ferido, com um sorriso calmo, pressionando a testa do gato com dois dedos incandescentes, selando a graça do sol, ou parte dela, em seu âmago sombrio. Naquele momento, um sussurro antigo despertou dentro dele. Não era a voz de Escanor. Era algo mais antigo. Algo que dormia há milênios. Filho do abismo. Portador do sol. Caminhe entre a luz e a escuridão. Pois teu fogo é o que resta entre os mundos. As garras de Sasayaki tocaram a terra. Seu corpo agora era mais que físico, era um elo entre o dia e a noite. Primeiro destino. A vila de Feron. A jornada o levou até uma vila que Escanor havia protegido no passado. Feron, um vilarejo simples, onde os aldeões lembravam dele como o cavaleiro do meio-dia. Mas agora, a vila era apenas ruínas e cinzas. Criaturas sombrias rastejavam pelas sombras, specters, mortos reanimados por magia profana, atraídos pela ausência de luz espiritual. Quebraram o equilíbrio, pensou Sasayaki, enquanto se esgueirava por entre os escombros. De repente, um grito infantil. Sasayaki disparou como um relâmpago negro. Ao virar uma esquina, encontrou uma garotinha cercada por 3 espectros deformados, seus olhos brilhando em vermelho. Sem hesitar, as sombras de Sasayaki se ergueram como lanças líquidas. Uma sombra perfurou o primeiro espectro, enquanto uma labareda dourada saiu de sua pata e incinerou o segundo. O terceiro tentou fugir. Sasayaki rosnou, e com um salto majestoso, as chamas do sol explodiram atrás dele, criando a silhueta de um leão flamejante. O espectro se desfez em cinzas. A garotinha, tremendo, olhou para o gato. Você é o Escanor? Ela perguntou inocentemente. Sasayaki apenas se aproximou e tocou a testa da menina com o focinho. Uma luz suave envolveu a criança, curando seus machucados. Nhã. Foi a única resposta. Mas, naquele miado, ela sentiu paz e esperança. Fim do capítulo 1. O sol caminha nas sombras. Sasayaki partiu antes mesmo que os aldeões o vissem. A menina, agora segura, contaria à vila sobre o gato do sol que dança com as sombras. Enquanto caminhava por uma estrada antiga, o céu começava a escurecer, mas ele não temia a noite. Pois onde a noite reina, é onde a luz renasce. Nanatsu no Taizai, Legado do Sol Sombrio Capítulo 2. Retorno ao ninho do pecado. A brisa da tarde dançava sobre as planícies de Britânia, carregando o cheiro de grama, madeira e lembranças antigas. O céu estava claro, mas algo no ar parecia suspenso. Como se o mundo segurasse a respiração. Ao longe, empoleirado sobre uma colina verde, um local lendário permanecia em silêncio. O Buarat, o bar flutuante onde os 7 pecados capitais partilharam risos, lágrimas e histórias que mudaram o mundo. Mas agora, o bar estava pousado. Fechado. Parado como um túmulo sagrado de uma era passada. Sasayaki caminhava devagar em sua direção, seus olhos atentos, suas patas silenciosas. Era como se ele sentisse as pegadas de Escanor ainda marcadas no chão. Quando chegou em frente à porta, o silêncio foi quebrado. Você voltou, A voz vinha de cima. Um porco rosado, gordinho e de olhos ligeiramente cansados, descia de uma escada lateral com panos de prato no ombro. Era Avk, o capitão dos restos. Você era o gato estranho que o Escanor vivia alimentando com bifes especiais, Sasayaki, né? Avk desceu e se aproximou.
Ele confiava muito em você, sempre dizia que, no fim, não estaria sozinho. Sasayaki o encarou. Avik sorriu, mesmo com os olhos marejados. Entra. Vou reabrir o bar por uma noite. Por você. Memórias servidas quentes. O interior do boate estava empoeirado, mas a estrutura permanecia firme. Avik limpou o balcão enquanto acendia uma vela sobre uma mesa redonda, a mesma onde Meliodas costumava fazer piadas ruins e Ban roubava as bebidas. Sasayaki pulou no balcão. Sua cauda tremia levemente, uma sensação estranha, como se estivesse pisando na história viva. Sabia que Meliodas apareceu aqui outro dia. Ele disse que teve um pressentimento, que algo sombrio, mas brilhante, estava voltando. Avik coçou o queixo. Acho que ele falava de você. De repente, o ar ficou pesado. Presenças antigas. As sombras do canto do bar começaram a se mover por conta própria. Sasayaki saltou, aterrissando em posição de combate. Suas patas irradiavam calor, uma chama dourada que contrastava com a escuridão que surgia ali mesmo, dentro do boate. Das sombras, uma criatura de forma felina, mas com olhos vazios, surgiu, uma réplica imperfeita de um Zetai Tequina Shen. Era uma abominação feita de necromância corrompida. Sasayaki, ela sussurrou, com uma voz feita de ecos. Você traiu o abismo ao tocar a luz. Sasayaki não hesitou. Com um movimento felino, ele invocou sua habilidade única. Kajitai, o sol na sombra. Uma explosão de luz negra e dourada tomou conta do bar, atravessando o inimigo em forma de uma lança solar feita de trevas purificadas. O ser gritou e se dissolveu em fumaça. Silêncio novamente. Avik, boquiaberto, apenas conseguiu sussurrar. Isso foi, Escanor, e há algo mais. Uma nova missão. Entre as cinzas da criatura derrotada, surgiu um pergaminho antigo, selado com o símbolo do clã dos magos do reino de Danafor, o reino destruído onde Meliodas viveu antes. Sasayaki olhou para o selo e sentiu um arrepio. Aquela energia necromante não era qualquer uma, era a magia do tempo antigo, proibida, quase esquecida. E agora, estava de volta. Fim do capítulo 2, onde as sombras tocam a luz. Avik olhou para Sasayaki e disse: se tem algo que aprendi com Meliodas, é que quando as coisas estranhas voltam a acontecer, é porque uma guerra nova está chegando. Sasayaki olhou para a lua pela janela do bar, e uma pequena lágrima dourada escorreu de seus olhos felinos. Ele sabia. A jornada estava só começando. Nanatsu no Taizai. Legado do Sol Sombrio. Capítulo 3, o oitavo pecado. Orgulho das sombras. O boate agora estava ativo novamente. Avik, relutante mas animado, havia enviado mensagens secretas com a ajuda de Elizabeth para convocar os antigos membros dos 7 pecados capitais, Meliodas, Ban, Diane, King, Govter e Merlin. Escanor havia partido, mas seu espírito vivia em alguém inesperado. O bar, antes silencioso, agora se enchia com vozes conhecidas, passos familiares, e um clima entre nostalgia e tensão. O retorno dos pecados. Avik, isso melhor não ser só por causa de comida. Gritou Ban, escancarando a porta com seu sorriso travesso. Senti seu cheiro daqui. King chegou logo atrás, voando com Chastifol em forma de almofada. Diane correu para abraçar os dois, e logo depois Govter apareceu calmamente, seus olhos curiosos. Finalmente, Meliodas e Elizabeth entraram lado a lado. Ele, o mesmo sorriso despretensioso. Ela, sempre doce, mas com o olhar firme de uma deusa que sabia que algo maior estava em jogo. Todos pararam ao ver o gato negro sobre o balcão, com olhos que pareciam carregar 1000 vidas e 1000 mortes. O silêncio do gato. Esse é o motivo de estarmos aqui? Perguntou Ban, confuso. Gato? Disse Diane, inclinando-se. Não é um gato comum, Merlin respondeu, aparecendo pela porta, como se soubesse de tudo. Ele carrega a graça do sol, e há algo mais antigo do que todos nós. Meliodas se aproximou, olhando nos olhos de Sasayaki. Então, foi você quem herdou o que restava de Escanor, e eu sinto, Elizabeth completou, tocando o felino suavemente, a luz do sol, mas também a voz da morte. Sasayaki se ergueu. Lentamente, sua forma felina começou a se transformar. Transformação, forma do orgulho obscuro diante de todos. Sasayaki cresceu.
Sua pelagem se alargou, sua cauda tornou-se feita de sombra viva. As chamas douradas do sol dançavam em sua juba escura. Surgiu uma forma mística, semelhante à de um leão das trevas com olhos dourados, majestoso como Escanor, mas com a serenidade da noite. Quando falou, sua voz ecoava como se fossem duas sobrepostas, a dele, e uma sombra ancestral. Eu sou Sazayaki, o que houve entre os mundos, aquele que guarda a graça do sol e as correntes da morte. Sou a união do que Escanor foi e do que o mundo teme silêncio. Até que Meliodas sorriu. E então é isso, parece que ganhamos um novo pecado. Merlin assentiu. O pecado do orgulho das sombras. Uma nova marca. Um novo equilíbrio. Govter digitava em seu grimório mental. Orgulho, baseado não em poder absoluto, mas em carregar dois extremos. Luz e morte. Vida e trevas. Interessante. Avik gritou. Esse gato é o Escanor 2.0, mas com um toque gótico. Tatuagem do pecado. A marca do leão flamejante surgiu nas costas de Sazayaki, mas agora era metade dourada, metade negra, como Yin Yang. Aceitamos você, disse Diane, sorrindo. Mas todo pecado tem seu segredo. Sazayaki abaixou a cabeça, em silêncio. Sim. Ele carregava um segredo. Uma voz adormecida, escondida até mesmo da luz do sol. Se eu quebrar meu selo, as sombras do abismo acordarão. E nem mesmo os deuses lembrarão como vencê-las, mas isso, ele guardaria para depois. Fim do capítulo 3, o oitavo pecado. Assim nasceu um novo membro entre os pecados capitais. Sazayaki, o pecado do orgulho das sombras, leão negro da luz e da morte. A era dos 7 terminava. A era dos 8 pecados capitais começava. Nanatsu no Taizai, legado do sol sombrio. Capítulo 4, ruína dourada. A queda do irmão das trevas. A floresta de Brantael, ao norte do antigo reino de Danafor, era um lugar sagrado. Lá, árvores milenares tocavam o céu, e espíritos antigos dormiam sob as raízes. Mas naquela tarde, a paz foi quebrada. O convite de sangue Zeldris, o irmão sombrio de Meliodas e antigo portador do mandamento da piedade, surgiu dos véus do submundo após sentir um desequilíbrio brutal entre luz e trevas, uma fusão proibida. Ele veio sozinho. Ele não queria guerra. Queria aniquilar a aberração que ousou absorver uma graça divina com poderes necromânticos profanos. Você não devia existir, criatura. Você desonra o sangue e a luz, Zeldris declarou, diante de Sazayaki. Sazayaki permaneceu em silêncio, sentado no topo de uma rocha coberta de musgo. Seus olhos dourado-violeta observavam o demônio sem medo. Meu orgulho não busca aceitação. Apenas equilíbrio, respondeu o felino. Zeldris empunhou sua espada maldita, homem, a lâmina que cortava o destino. Então eu serei o equilíbrio. E você, a poeira. A luta começa. Zeldris avançou com uma velocidade infernal. Sua espada deixou rastros negros no ar, cortando árvores e rasgando a terra. Um ataque que teria destruído qualquer ser normal. Mas Sazayaki evaporou nas sombras, surgindo atrás dele como uma neblina viva. De suas patas, garras de pura energia solar e sombras unidas brilharam como lanças. Kageno Entei, chama real das sombras. Zeldris bloqueou o ataque, mas a energia perfurou sua defesa e o lançou contra várias árvores gigantes, derrubando-as como papel. Essas chamas, ele cuspiu sangue, são do sol e da morte. Sazayaki saltou em espiral no ar. O céu escureceu. As nuvens se afastaram, o vento parou. Uma aura negra dourada envolveu o corpo do leão sombrio. Taí no Saiban, o altar solar. O fim de Zeldris. Zeldris, furioso, invocou toda a escuridão do submundo com sua técnica final. Rinnegoku, prisão do inferno eterno. Milhares de correntes feitas de puro ódio demoníaco envolveram a área. Mas, ao tocar Sazayaki, elas derreteram em silêncio. Então veio o golpe final. Sazayaki rugiu, e do centro do seu peito, surgiu um raio solar negro, como uma flecha feita de luz e sombras entrelaçadas, disparada com força divina. Sekaijika, purificação do mundo quebrado. O raio atingiu Zeldris antes que ele pudesse recuar. Não houve explosão, não houve grito. A realidade ao redor apenas rasgou.
Zeldris foi desintegrado da existência, não morto, mas apagado da linha do tempo local, como se nunca tivesse estado ali. A floresta ao redor foi devastada. Cerca de 800 árvores milenares foram vaporizadas até as raízes. A terra ficou marcada com um símbolo de leão envolto em sombra. Depois do silêncio, Meliodas sentiu tudo de longe. Ele caiu de joelhos, o rosto pálido. Elizabeth segurou seu braço. Zeldris desapareceu, não só morreu, disse Meliodas, foi apagado. Nem o inferno consegue sentir a alma dele agora. Sazayaki entre a vida e a morte no centro da cratera. Sazayaki permaneceu imóvel. Uma gota de lágrima escorria por seu rosto felino. Eu não queria matá-lo, pensou. Mas o equilíbrio exige sacrifício. Então ele ouviu a voz do abismo, dentro dele. Você usou o altar solar. O selo foi rachado. As sombras eternas agora sabem onde você está. Fim do capítulo 4. O leão que apaga a estrela. Sazayaki venceu, mas ao usar seu poder completo, quebrou uma das 3 travas que mantinham o abismo selado. Algo acordou. E estava vindo para a Britânia. Nanatsu no Taizai. Legado do Sol Sombrio. Capítulo 5. O Criador nas Sombras. A união dos pecados. O céu de Britânia ficou negro ao meio-dia. O vento parou. As nuvens fugiram. Os pássaros sumiram. A própria terra pulsava como se algo antigo estivesse tentando respirar através dela. Sazayaki estava no centro de uma clareira marcada pela destruição do combate anterior. A luz ao seu redor tremulava. Ele sentia. Ele acordou. O selo quebrado durante a destruição de Zeldris havia atraído a atenção do único ser capaz de criar algo como ele. O Criador surgiu. Um rasgo vertical se abriu no ar, como uma cortina de realidade sendo puxada para o lado. De dentro, surgiu uma entidade de forma indefinida, feita de sombra pura, olhos brilhando em vermelho. Sua presença curvava o espaço ao redor, como se o mundo não pudesse sustentá-lo por muito tempo. Meu experimento rebelde, finalmente se revelou. Era Kurai Shukumei, destino sombrio, o criador de Sazayaki. Um antigo ser do tempo pré-caos, rejeitado pelos próprios demônios, deuses e deidades do inferno e do céu. Você nasceu para ser meu receptáculo. Meu corpo perfeito. Um híbrido de necromância, luz solar, essência do abismo. Sazayaki não respondeu. Suas garras tremiam. Não de medo, mas de fúria silenciosa. O ataque inimaginável. Kurai levantou uma de suas mãos gigantescas, e o céu se partiu em 3. Um círculo negro se abriu acima da floresta. Tenshi no Kikai, selo do fim do céu e da terra. Um feixe de pura destruição caiu do céu, capaz de obliterar continentes inteiros, uma fusão de antimatéria e magia primordial. Sazayaki tentou reagir, mas seu corpo tremia. O Criador havia injetado um pulso no mundo espiritual, paralisando. Se eu receber isso, nem minha alma vai sobrar. Mas então, os 7 pecados capitais chegam, como se a gente fosse deixar isso acontecer. Gritou Meliodas, surgindo na frente do raio com sua espada demoníaca em mãos, usando seu modo rei do inferno. Aqui é Britânia, seu monstro. Ban saltou com seu bastão sagrado, usando a energia roubada de séculos para fortalecer a barreira. O peso da terra vai te esmagar. Diane ativou seu modo gigante supremo, socando o chão com tanta força que as placas tectônicas criaram uma muralha mágica. Shastiefall. Forma barreira total. King fez uma cúpula espiritual com milhares de pétalas protetoras em forma de runas. Manipulando realidades em 3, 2, Govter reescreveu a percepção do tempo ao redor, desacelerando o feixe em 40%. Dimensão selada. Cálice da Guardiã, Merlin, com um selo do próprio caos, criou um campo de dobra dimensional para conter parte da explosão. E eu aqui só fazendo volume, mas com estilo. Gritou Avk, mesmo sem fazer nada útil. A barreira absoluta. Todos os poderes convergiram em Sazayaki, formando uma barreira lendária. Keshno Nanatsu, o cristal dos 7 pecados. O impacto foi devastador. A luz desapareceu por um momento. O som sumiu. A clareira se transformou em uma cratera de quilômetros. Mas, Sazayaki estava vivo. Intacto.
No centro, o leão sombrio arfava, olhos tremendo, com os corpos exaustos dos pecados em volta dele, cada um em posição de escudo, mesmo feridos. Sazayaki gritou, o rugido que sacudiu os céus. Você não me possui. Sua aura cresceu. A junção das chamas solares e sombras se fundiu com a energia dos 7 pecados. O que é isso? Gritou Kurai, recuando pela primeira vez. É o que você nunca vai ter, disse Meliodas, sorrindo com sangue nos lábios. Família. Fim do capítulo 5. A força que protege o orgulho. Sazayaki se ergueu, carregando em seu corpo a energia acumulada de seus aliados. O Criador não havia sido destruído, mas foi repelido. E agora, ele sabia que Sazayaki não estava sozinho. Nanatsu no Taizai, Legado do Sol Sombrio. Capítulo 6. Selo final. O rugido que apaga deuses. A cratera em Britânia ainda ardia. O céu parecia remendado, como se estivesse tentando se curar do ferimento feito pelo Criador. Mas Kurai Shukumei, mesmo enfraquecido após a barreira dos 7 pecados, ainda permanecia no mundo, sua presença distorcendo a gravidade, o tempo e a própria lógica. Ele gargalhava. Vocês queimaram metade do cosmos, para proteger esse gatinho. Patético. Eu sou o início. Sou o vazio. Eu sou o que resta quando tudo morre. Sazayaki, no centro da formação, ofegava. Seu corpo brilhava com linhas de luz solar e rachaduras sombrias. Seus olhos não tremiam. Eles eram convictos. O plano silencioso. Sem uma única palavra, Sazayaki moveu sua cauda, e uma minúscula agulha de sombra branca se desprendeu dela, viajando em alta velocidade, invisível até mesmo para os olhos demoníacos. Era uma agulha paralisante de luz morta, criada a partir da energia do Criador e condensada por sua contraparte viva. Um veneno feito da própria essência do abismo. A agulha atingiu a base do pescoço etéreo de Kurai. O que é isso? Kurai tentou mover os braços. Mas seu corpo se congelou, travado entre as realidades. Você! Ele rugiu, mas já era tarde. A carga final. Sazayaki saltou aos céus. Seu corpo absorveu a luz do sol e a escuridão da terra, as chamas da vida e a frieza da morte. A aura ao redor dele se condensou como um ovo de energia. Chamas brancas como a luz pura, envoltas em um núcleo negro, formaram uma espiral em sua garganta. Os 7 pecados, ao longe, assistiam em silêncio. Meliodas apertou o punho. E agora, essa energia é mais pura que qualquer coisa que já vi, murmurou Merlin. Ban sorriu. Vai apagar esse monstro até do nome das pedras. Técnica suprema. Shiroenkou no Akai, destruição da chama branca. Sazayaki abriu a boca. O raio de energia disparou, negro como o vácuo, cercado por chamas brancas que se contorciam como serpentes sagradas. O ar queimava e congelava ao mesmo tempo. As árvores ao redor evaporaram. As nuvens foram rasgadas. O chão rachou. O feixe atravessou Kurai Shukumei, e em vez de explodir, ele foi apagado. Não restou Pro, não restou sombra, não restou memória. A própria ideia de Kurai foi deletada do mundo físico, espiritual, temporal e até emocional. Os deuses do inferno, os anjos do céu, o próprio caos, todos esqueceram que ele existiu. O silêncio após a ruína. Sazayaki caiu de volta ao chão, de joelhos. O céu estava limpo. As flores voltavam a brotar entre as rochas partidas. Meliodas se aproximou lentamente, com os outros pecados logo atrás. Acabou, ele disse, olhando para cima. Sazayaki não respondeu. Apenas olhou para o sol. O símbolo do leão em seu corpo brilhou intensamente por um segundo, depois se estabilizou. A bênção do sol permanecia, mas agora, o abismo dentro dele estava quieto. Para sempre. Fim do capítulo 6. O leão que ruge. No fim do vazio. O Criador foi apagado. Sazayaki, o que nasceu entre sombras e brilhou como sol, provou que até mesmo a origem pode ser superada. E pela primeira vez, o mundo estava em paz. Nanatsu no Taizai, Legado do Sol Sombrio. Capítulo 7. Rezos ao Sol. O gato do bar do porco. O céu de Britânia estava limpo. As flores floresciam, os ventos eram suaves, e pela primeira vez em muito tempo, o mundo estava em silêncio de paz.
No alto de uma colina coberta de flores silvestres, o lendário Boarat, o Bar do Porco, havia sido reformado, com madeira nova, bandeiras coloridas, mesas externas e até uma plaquinha nova na porta. Gerente honorário, Sasayaki, orgulho em servir, literalmente. O novo funcionário felino. Desde que a paz voltou, Sasayaki decidiu viver no bar, não como um guerreiro, mas como um garçom muito peculiar. Vestia um mini avental preto com bordas douradas e uma gravatinha borboleta, que Merlin costurou com magia. Suas orelhas tremelicavam a cada pedido, e sua cauda era usada para carregar canecos de cerveja com precisão impressionante. 2 hidromélios e um ensopado mágico. Gritou Dan. Sasayaki respondeu com um salto no balcão, fazendo um moonwalk com as patas, virando o caneco com a cauda, girando no ar e entregando o pedido com um miado dramático. Nha pronto, senhor espadachim semi-imortal. A clientela explodia em risadas. Esse gato é um artista. Nunca vi um felino fazer malabarismo com copos e ainda sair limpo. Ele ronrona quando você dá a gorjeta. Até Avk, o crítico gastronômico auto-intitulado, admitiu. Tô começando a me sentir ameaçado. Esse gato tá roubando o meu posto. As brincadeiras de Sasayaki. Sasayaki inventou mini-esquetes para entreter os clientes. Usava uma casca de melão como chapéu de cozinheiro. Se fingia de morto toda vez que alguém dizia comida ruim. E depois pulava com um susto. Brincadeirinha. Fazia caretas demoníacas para crianças e depois soprava bolhas de luz solar para acalmá-las. Um dos momentos mais hilários foi quando ele subiu no balcão, deu um miado estrondoso, e gritou: "Eu sou o gato do sol. Rendam-se à minha fofura." Elizabeth quase caiu de tanto rir. Diane quase esmagou King de tanto bater na mesa. Até Meliodas, que nunca se assustava com nada, levou um susto com a entrada dramática de Sasayaki. "Esse gato virou a alma do bar", Meliodas disse sorrindo, limpando um copo. Um momento de paz merecida à noite. Com o bar fechado, Sasayaki subiu até o telhado e observou as estrelas. Ele ronronava suavemente. Os sorrisos das pessoas, a tranquilidade, o barulho dos pratos e das risadas, isso era tudo o que ele nunca soube que queria. Escanor, espero que esteja vendo isso, pensou, olhando para o céu. Do alto, uma estrela brilhou um pouco mais forte. Fim do capítulo 7. A luz que ria o leão das sombras, o portador da graça do sol, o destruidor do Criador, agora era o garçom mais adorado de Britânia. E ninguém ousava dizer que não era merecido. Nanatsu no Taizai, Legado do Sol Sombrio capítulo 8, onde o sol ainda brilha entre as estrelas, além da visão dos vivos, existia um lugar feito apenas de luz. Ali, onde os ecos dos heróis antigos repousam, um homem alto de cabelos dourados e expressão nobre observava em silêncio. Ele veste a sua armadura característica e sorria levemente, braços cruzados, o sol eternamente brilhando atrás dele. Era Escanor. "Então, é isso que você fez com o presente que te dei", disse calmamente, observando uma imagem flutuante à sua frente. As visões de Sasayaki ele viu. Sasayaki derrotando os Eldris com um rugido que apagava a existência. O Criador sendo selado para sempre por um laser de chamas brancas e negras. Os 7 pecados capitais protegendo seu pequeno herdeiro felino. E, acima de tudo, Sasayaki dançando no balcão do Boarat, fazendo malabarés com xícaras enquanto os clientes gargalhavam. Escanor riu baixinho, pela primeira vez em eras. "Você não se tornou apenas forte. Você se tornou querido." Ele andou até uma borda feita de luz, e olhou para Britânia. "Minha força era solitária. A sua é acompanhada. E nisso, você me superou, de um jeito que só um amigo poderia fazer." A promessa silenciosa. Uma brisa suave passou pelas estrelas. A imagem de Sasayaki olhou para o céu, como se tivesse sentido algo. Escanor ergueu a mão, em uma despedida que ninguém poderia ver. "Continue, meu pequeno sol da noite. E quando o mundo esquecer da dor, saberá que foi porque você brilhou." Fim do capítulo 8, onde o orgulho nunca morre na eternidade. Escanor sorri em paz. E na terra, Sasayaki brilha por 2 corações. Nanatsu no Taizai, Legado do Sol Sombrio capítulo 9, A Jornada ao Céu.
A origem da luz. O dia começava calmo no Boarat, mas havia algo especial no ar. Sazayaki estava no telhado, observando o nascer do sol, quando Elizabeth se aproximou com um sorriso sereno. Você merece um momento só seu, Sazayaki, hein? O felino a encarou, virando a cabeça. Hoje, eu vou te levar para um lugar sagrado. Onde tudo começou. Sazayaki arregalou os olhos. Elizabeth estendeu a mão. As asas brancas de deusa brilharam em suas costas. Vamos ao reino celestial dos deuses, o lar original da graça do sol. Uma travessia divina. Elizabeth abriu um portal de luz. As nuvens se separaram como véu de seda, revelando escadas douradas que subiam aos céus. A energia era pura, viva, como se o próprio mundo respirasse paz ali. Sazayaki, mesmo sendo um ser das sombras e da chama, foi aceito. A luz não o rejeitou. Você não é uma aberração, disse Elizabeth com carinho. Você é o equilíbrio, e eles vão ver isso. O céu se estendia à frente, e o território dos anjos surgia como uma cidade flutuante feita de cristal e vento. Torres de ouro branco, jardins suspensos, aves sagradas. Sons de harpas e sinos ecoavam. Mas nem tudo correu como o esperado. O primeiro imprevisto. Ao chegarem ao salão principal, onde os registros das graças eram guardados, o chão começou a tremer. Portais instáveis surgiram, e seres corrompidos, anjos caídos selados há milênios, escaparam. Elizabeth protegeu o salão com barreiras. Sazayaki entrou em modo de combate, seus olhos queimando. Esses monstros foram criados por uma tentativa fracassada de copiar a graça do sol. Eles querem destruí-la por inveja, disse um anjo ancião, ao lado. Sazayaki, sem hesitar, usou sua técnica de chamas brancas para purificar os seres. Mas um deles, maior, o puxou por um portal, a Sala do Sol. O encontro com o Criador da Graça. Sazayaki caiu em um campo dourado, onde o céu era um eterno amanhecer. No centro, flutuando sobre uma flor solar, havia uma figura alta, feita de pura luz viva, mas com forma semi-humana. Cabelos dourado incandescente, olhos serenos como o firmamento. Você é aquele que carrega a minha herança. Aquele que nasceu sombra, mas carrega o coração de fogo puro. Sazayaki se ajoelhou instintivamente. Era como olhar o próprio sol sem se cegar. Você é o criador da bênção do sol? Sou Lúthien Soulrilen, o arcanjo dourado. Criei a graça do sol para proteger, jamais para dominar. Escanor foi meu herdeiro temporário. Você, Sazayaki, é o herdeiro do novo ciclo. Os ensinamentos celestiais durante o que pareceram dias, mas foram segundos no plano real. Lúthien ensinou a Sazayaki. Estilo solar. Kinuken, espada do entardecer. Movimentos circulares de luz que transformam defesa em ataque. Respiração solar profunda, que permite acumular luz mesmo em ambientes escuros. As quatro patas da harmonia, um estilo de combate que mistura arte marcial felina com equilíbrio de energia celestial e necromântica. E o mais importante, dominar a graça sem deixar que o orgulho devore sua alma. Sazayaki chorou uma lágrima branca durante o treinamento. Ele entendeu Escanor mais do que nunca. O presente final. Lúthien se aproximou e tocou a testa de Sazayaki. Receba o último fragmento da graça que jamais dei a ninguém. A chama da aurora, um símbolo de sol em transição, metade claro, metade dourado escuro, surgiu em sua testa. Sazayaki sentiu-se completo. Agora, vá. O mundo ainda precisará de você. Retorno ao céu real. Elizabeth o recebeu de volta com um sorriso de alívio. Você mudou, eu cresci, respondeu Sazayaki, com um brilho novo nos olhos. Anjos que antes hesitavam se curvaram silenciosamente diante dele. Não como a um rei, mas como a um guardião entre mundos. Fim do capítulo 9. A luz que venceu as sombras. Sazayaki, o gato do orgulho, agora carregava a força, o estilo e a alma do próprio sol. O céu o aceitou, a terra o ama, e a escuridão. Que se prepare. Nanatsu no Taizai, Legado do Sol Sombrio. Capítulo final, a dança do sol e da sombra. O último rugido. As estrelas escureceram. O céu se rasgava como papel em chamas. O chão de Britânia tremia, e os rios secavam com a simples presença dele. No centro do caos, diante das ruínas do mundo, o rei demônio havia retornado.
Mas desta vez, não era apenas poder demoníaco. Era uma fusão forçada entre o caos, o inferno e os sentimentos de todas as almas corrompidas desde a criação. Seu corpo era feito de puro abismo. Sua cabeça possuía vários rostos chorando, gritando, rindo. Seus olhos queimavam com a fúria de 1000 maldições. Ele abriu os braços. Deuses, heróis, anjos, tudo é ilusão. Eu sou o verdadeiro fim, e nem a luz pode me consumir. E então, diante dele, Sazayaki apareceu. Aquele que carrega a luz e a sombra. O último herdeiro da esperança. O gato que carregava o legado de Escanor, a bênção do sol, o poder do abismo, e o equilíbrio perfeito entre os dois. Sazayaki caminhava calmamente, sua aura oscilando entre o negro e o dourado, as patas acendendo o chão como tinta viva. Última transformação. Theone Ultimate, harmonia eterna. O corpo de Sazayaki começou a irradiar uma energia jamais vista. Chamas negras como o vazio se erguiam de um lado, luz branca dourada como o amanhecer eterno do outro. Elas não lutavam, elas dançavam. Se torciam, giravam, se entrelaçavam como fitas de seda no ar, em uma dança de balé mística, envolvendo Sazayaki até que seu corpo inteiro brilhasse como um sol em eclipse. Seus olhos carregavam 2 mundos. Sua cauda se dividia em fios de luz e sombra. E em sua testa, o símbolo da chama da aurora brilhava como um coração pulsante. Rei Demônio, eu sou o que vem depois da ruína, o sol que se recusa a nascer sozinho. Eu sou o equilíbrio. A batalha final. O Rei Demônio rugiu e lançou oceanos de escuridão. Sazayaki saltou em silêncio, deixando apenas um traço de fogo no ar. A batalha começou como um ritual cósmico. Golpes tão rápidos que atravessavam dimensões. Explosões que varriam montanhas inteiras em segundos. Garras negras e dentes solares. Gritos que faziam os deuses tremerem nos planos superiores. E no meio do caos, a dança continuava. Sazayaki girava entre ataques como uma chama que se recusa a apagar. Cada passo era leve, cada salto era poesia. Luz e trevas não brigavam mais. Elas celebravam. Você não é mal, disse Sazayaki. Você é o excesso. O descontrole. E eu sou o equilíbrio que põe fim a isso. Golpe final. Taito Yami no Saigo no Mai. A última dança do sol e da sombra. Sazayaki avançou em uma espiral. De sua boca surgiu um raio de energia negra com chamas brancas, muito mais denso que qualquer ataque anterior. Era como uma linha reta de luz absoluta. O Rei Demônio tentou recuar. Mas a luz o atravessou como se o tempo tivesse parado. Sua cabeça foi arrancada em um só golpe, sem som. O corpo começou a se despedaçar em partículas douradas e negras. Até que não restou nada. Nem alma, nem nome, nem lembrança. Ele foi removido de todos os planos por um ataque feito de paz dançante. Depois da guerra o mundo silenciou. As nuvens abriram espaço. As árvores floresceram do solo queimado, e o céu sorriu. Sazayaki pousou no chão, ofegante, mas vivo. Nenhuma rachadura em seu corpo, nenhuma dor. Elizabeth apareceu ao seu lado. Meliodas e os pecados chegaram logo após. Você venceu, disse ela, com os olhos marejados. Não, respondeu Sazayaki com um sorriso suave. Nós vencemos. Os sinos do amanhecer tocaram. O primeiro nascer do sol verdadeiramente pacífico em milhares de anos chegou. Epílogo. O orgulho que trouxe harmonia. Sazayaki voltou ao Boarat. Roncava na janela com o avental jogado no canto. Clientes voltaram. Risadas retornaram. E quando alguém perguntava: quem é aquele gato ali? Esse aí, dizia Meliodas. É o herói que salvou tudo. O orgulho que aprendeu a dançar com a própria escuridão. Fim. Onde houver caos, haverá sombra. Onde houver sombra, haverá a luz. E onde houver os dois, haverá equilíbrio. Haverá Sazayaki.